Com muita alegria, com a graça de Deus, aqui nós nos encontramos diretamente no estúdio da TV Primer, TV São José, com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado, para levar a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. Então, especialmente, nós entremos nesse momento para uma pequena reflexão e uma exaltação, exaltando e louvando e agradecendo aquele que nos criou e nos conserva em nossa vida, com o Salmo 29, onde rezamos: Eu vos exalto, ó Senhor Deus, pois me livrastes e preservastes minha vida da morte. Quantos de nós somos felizes por podermos viver, apesar de muitos que estão neste momento em sintonia conosco, já se encontram numa idade bem avançada. Isso é uma grande graça, sem dúvida nenhuma, e com a mente bem lúcida, com a mente tranquila, quando há tantas pessoas já numa idade avançada que têm a mente um pouco perturbada. E cantai salmos ao Senhor Deus, povo fiel, dai-lhe graças e invocai seu santo nome, pois sua ira dura apenas um momento, mas sua bondade permanece a vida inteira. Se à tarde vem o pranto visitar-nos, de manhã vem saudar-nos com a alegria. Escutai-me, Senhor Deus, tende piedade, sede, Senhor, o meu abrigo protetor. Transformastes o meu pranto em uma festa, Senhor meu Deus, eternamente hei de louvar-vos. Disse uma vez um santo: se nós passássemos a vida toda de joelhos, louvando e agradecendo a Trindade Santa que nos criou e nos conserva em nossa vida, ainda faríamos pouco para a Trindade Santa. Então, especialmente, devemos procurar sempre lutar e nos esforçarmos para agradar o Senhor Deus. Interessante, estamos agora num frio bastante intenso. E quanto não devem sofrer as pessoas que vêm, por exemplo, do Nordeste, e que aqui se encontram na Grande Florianópolis, ou no litoral catarinense, ou no litoral do Brasil, sem dúvida nenhuma, sentindo este frio. Mas notemos bem, na Bíblia Sagrada, no Cântico dos Cânticos, no livro de Daniel, no capítulo 3, versículos 68 a 69, nós rezamos. Vejam que bonito, onde diz: orvalhos e garoas, bendizei o Senhor Deus. Geada e frio, bendizei o Senhor. Gelos e neves, bendizei o Senhor. E continua ainda: noites e dias bendizei o Senhor. Bem como também no Salmo 149, versículo 8, nós lemos: fogo e granizo, neve e neblina, louvai o Senhor Deus. Todos sabemos que para a maçã e mesmo outras frutas dar uma boa produção, é necessário
ao menos alguns dias durante o ano de intenso frio, bem como o frio também é necessário para liquidar, para matar muitos insetos que prejudicam as plantações. Então, o frio também é necessário. E no Brasil podemos dizer que a natureza sabe agradar a todas as pessoas, pois há o frio para aqueles que apreciam o frio, e apreciam inclusive a neve. Outros já gostam do calor, outros gostam de um clima temperado, porque não é fácil agradar a todas as pessoas. Não, se fosse só calor, muitas pessoas não estariam contentes. Mas também se fosse só frio, ou só fosse um clima temperado, talvez muitos também não gostariam. Então, como diz alguns, nem Deus conseguiu agradar a todas as pessoas, muito menos a Jesus Cristo, pois houve aqueles que levaram Jesus Cristo à morte. Nem o pai e a mãe, por melhores que sejam, não conseguem agradar em todos os momentos da vida, todas as filhas, os filhos, às vezes nem sequer quando tem uma filha só, ou um filho só, por mais carinho, por mais mimo. Aliás, também, o pai e a mãe também têm os seus momentos que deverão dizer, e como dizem, hoje não, meu filho, e sabem também dizer o não, para que o filho, a filha, aprendam, senão depois vão para o colégio e lá a professora vai dizer mais de uma vez para a criancinha, não, isso não deve fazer, porque na nossa vida, como diz o próprio Cristo, está bem claro, na Bíblia Sagrada, há momentos de sim e há momentos de não. E aqueles pais que infelizmente sempre disseram o seu sim para o filho, para a filha, mais tarde vão se arrepender. Então, já tem que começar a educar a criança para o momento sim ou não. Um exemplo, por exemplo, agora é claro, é inverno, mas suponhamos no calor, a criança passa com o pai ou com a mãe, ou com o avô, diante de uma sorveteria, aí eu quero um sorvete e tal. Tá bom, o pai e a mãe compram um sorvete e tal. Chegam mais adiante, vão caminhando e tal. Terminou aquele sorvete e a criança, pai, mãe, vovó, eu quero mais um sorvete. Calma, já tomaste um sorvete, agora não, chega. E a criança começa a chorar, então o pai e a mãe, não, então vamos dar mais um sorvete para você. Errado. Tem que saber dizer não. O pai disse não, a mãe disse não, então é não, e pronto. Aliás, e sempre, isso é muito importante, eu como educador que fui, como psicólogo também, e a gente sabe dessas normas também, que deve ter. Diz o latim, in medio stat virtus, no meio está a virtude. Porque quando o pai e a mãe fazem todas as vontades da filha e do filho, não é uma boa educação, de modo algum. Porque muitos traumas essa criança poderá adiante na vida enfrentar. Então, mas se a criança desde pequeno sabe que há momentos, como diz o próprio Cristo, sim é sim, não é não. Então é necessário que a criança já aprenda desde pequeno. E então Deus seja louvado por essa temperatura toda, seja o frio, seja o calor, seja clima temperado. E também sempre, tanto no meu programa na Rádio Guarujá de manhã, todo dia 6h30, eu sempre coloco um versículo, uma passagem da Bíblia Sagrada, e também tenho feito aqui nesse meu programa
Mensagem de vida, otimismo e esperança, também um versículo. O versículo de hoje, por exemplo, é extraído do profeta Miqueias, do livro Miqueias, é lá mais no final do Antigo Testamento, capítulo 7, versículo 7, onde nós lemos: eu, porém, volto meus olhos. Para quem? Para o Senhor Deus. Ponho minha esperança no Deus da minha salvação. Meu Deus me ouvirá. Como é importante a gente colocar esperança no Senhor Deus. E os santos de hoje: Santa Judite, Santa Ema, Santo Anastácio Mártir. Hoje é o dia, hoje em si, antigamente era celebrado o dia de hoje, São Pedro e São Paulo, apóstolos. Sabemos que São Pedro, que foi apóstolo de Cristo, agora São Paulo foi o grande mensageiro, digo melhor, e são como que as colunas mestras da Igreja Católica. Mas numa restauração, numa renovação da liturgia, e porque antigamente também, dia de São Pedro e São Paulo, era até dia santo e feriado. Mas na renovação da liturgia, então, esse domingo, já que não era mais feriado nem dia santo, passou para ser comemorado, ser lembrado após o dia 29, no domingo. Então, será no próximo domingo a comemoração em louvor destes grandes santos, grandes sentinelas da igreja. São Pedro e São Paulo. São Pedro, que foi o sucessor de Jesus Cristo, foi o primeiro Papa. E ainda temos os mais diversos santos: São Cássio, São Ciro, Santa Gema. Hoje também é o dia do pescador e da telefonista. Meus cumprimentos a todos os pescadores, mesmo aqueles que lançam a tarrafa ali no lado, na praia, ou no lago, ou no rio, também mata o seu peixinho para ter o alimento, quando a carne está muito cara. E, aliás, o peixe é mais saudável, todos nós sabemos, do que a carne de animal. Então, meus companheiros, agora eu me lembro muitas vezes, porque eu li já sobre os pescadores, e tenho falado com pescadores que vão com barcos grandes em alto mar. Além de passar perigo, muitas vezes, o mar encapelado, o mar revolto, acontece pelo frio que eles passam, porque muitas vezes vêm as ondas e molham completamente o pescador, e ele vai ali com a roupa molhada, tem que trabalhar, tal. Então, meus cumprimentos a todos e a todos os pescadores, também os pescadores de baleeiras, e, igualmente, o dia da telefonista hoje. Meus cumprimentos também pela paciência das telefonistas. Ninguém imagina, eu já tenho participado, eu tenho visto em diversos locais quantos telefonemas a telefonista, ela tem que estar sempre com a paciência. Às vezes vem o patrão, às vezes vem o diretor. Olha, eu quero uma ligação, mas para já. E coitado, o telefone está ocupado lá da outra pessoa. E muitas vezes, o que acontece? O diretor, a diretora ou o patrão não tem paciência e começa a xingar, às vezes até, contra a secretária. O que ela pode fazer? Nada. Ele tem que ter paciência, conforme a secretária telefonista também tem. E oferece sacrifício à sua paciência, que é uma grande virtude.
Tem pessoas, por exemplo, que não têm paciência, tem moços, namorados, ou noivos, ou esposos, que não têm paciência, às vezes, de esperar um pouco mais para a sua namorada, foi buscar a namorada, ou a noiva, ou a esposa, e começa, às vezes, a fonfonar, incomodando os vizinhos. Isso é uma falta de educação dessa parte desse moço. Nós, homens, é mais fácil, a gente se reveste mais facilmente, mas você não quer de modo algum apresentar depois sua namorada, sua noiva ou sua esposa toda descabelada, toda... A mulher sempre, a moça, é bom que ela se enfeite, é até da vontade de Deus, então ela demora um pouco mais, e ainda mais quando tem uma criança ainda para arrumar, e tal, né? Bem, mas são outros 500, né? Mas quanto é importante, então, a paciência. Então, hoje, o dia da telefonista. No domingo, a Igreja Católica nos convidou para celebrar a festividade litúrgica de Nossa Senhora, Mãe do Cristo e Nossa Mãe, que tem o belo título também de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Ou seja, ela está sempre pronta em atender nossas súplicas. E façamos, então, nesse momento, a nossa oração em louvor a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Aliás, e no sábado, já é bom que todas as pessoas, por certo, sabem, se não sabiam, ficam sabendo. No sábado, a Igreja Católica, no mundo inteiro, celebrou a festividade de Nossa Senhora de Medjugorje. Eu tive a ocasião de estar lá, mas é uma multidão de pessoas. Estive lá com um grupo de peregrinos. São milhares, não sei, agora na pandemia, claro, deve ter reduzido completamente, mas na época são milhares e milhares de peregrinos de toda parte do mundo que acorrem ao santuário Nossa Senhora de Medjugorje, especialmente para a conversão, para mudar de atitude, mudar de vida e para receber o sacramento da reconciliação, o sacramento da misericórdia, o sacramento do perdão, o sacramento da confissão, e ali, para quantas pessoas começou uma nova vida, saem dali renovados, e são dezenas e dezenas de sacerdotes também do mundo inteiro, que para lá acorrem para se confessarem também e para ajudarem no atendimento do sacramento da misericórdia. Eu nunca me esqueço, faz alguns anos, mas quando eu estive lá com um grupo de uns 35 para 40 peregrinos, nós éramos 167 presbíteros, 167 padres, celebrando a Santa Missa. Mas a multidão naquela igreja e se estendia por metros, dezenas e dezenas, se projetavam os que estavam participando da Santa Missa. E havia diversas missas durante o dia. Então, a gente pode ver como a pessoa, especialmente agora na pandemia, como as pessoas têm sede da vida espiritual. Quer estar em contato com aquele que nos criou, porque proviemos de Deus, e para Deus um dia retornaremos. E jamais o ser humano quer viver afastado de Deus, porque ele sente dentro de si uma angústia e um vazio, porque nós lemos claramente na palavra de Deus, longe de Deus, ninguém é feliz. Pelo contrário, aqui diz bem claramente, se você, por exemplo, abrir o livro de Timóteo, capítulo 4, versículo 8, você encontrará a passagem onde nós lemos
onde está bem claro, capítulo 4, versículo 8. Aproxima-te de Deus, e Deus se aproximará de vós. E quem está perto de Deus, perto de Cristo Jesus, de Nossa Senhora, sem dúvida nenhuma, sempre se sentem felizes. E rezemos então neste momento em louvor a Nossa Senhora do perpétuo socorro. O que quer dizer esse perpétuo socorro? Que ela está sempre ouvindo as nossas súplicas, os nossos pedidos. É como uma verdadeira mãe que sempre se lembra da sua filha, do seu filho, dos seus filhos e reza por eles. Está ali pronta para auxiliar os seus filhos. Se isso acontece com a mãe terrena, acontece sempre com a mãe. E por isso dizia bem São Bernardo, que viveu no ano 1100, mais ou menos, ele já dizia naquela época, jamais, nunca se ouviu dizer que alguém que tivesse invocado com confiança e com devoção a proteção da Mãe do Cristo e nossa Mãe, fosse por ela esquecido ou esquecida ou abandonada ou abandonado. Pelo contrário, sempre. Eu sou testemunha disso. Se eu tenho a graça de ser, já disse mais de uma vez, e continuarei até o final da minha vida sempre repetindo, e não estou mentindo, se eu tenho a graça de ser sacerdote, e nós sabemos vocação acertada, vida feliz, eu, graças a Deus, sempre, diariamente agradeço a Deus por ter acertado a minha vocação e seguir os dons que Deus, as qualidades que Deus me deu. Então, rezemos. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tem recorrido à vossa proteção, implorado o vosso auxílio e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado, fosse por vós esquecido. Animado, pois, com igual confiança a vós, Virgem das Virgens, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, como a Mãe recorro. Em vós me acolho, e gemendo sob o peso das minhas faltas, das minhas omissões, dos meus pecados, me prostro, me ajoelho a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho do Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propício e de me alcançar o que vos estou pedindo. Amém. E sem dúvida nenhuma, sempre que rezarmos, se for para o nosso bem material e espiritual, às vezes pode até ser que você não recebe aquela graça que está pedindo, porque Deus que vê a sua vida futura, vê que aquilo não é para o seu bem corporal e espiritual. Porque há muitas pessoas que se apegam demais unicamente às coisas materiais. E as coisas materiais, muitas vezes, nos afastam de Deus, nos afastam da verdadeira alegria interior. Então, deveríamos sempre procurar vivenciar a nossa vida. E, especialmente, nós, neste domingo que passamos, na primeira leitura, vamos agora num assunto que muitas pessoas perguntam: quem é que criou a morte? Quem é que fundou a morte? Quem é que inventou a morte? E se nós abrirmos a palavra de Deus, o livro da sabedoria, capítulo 1, versículo 13, nós encontramos claramente que não é Deus. Deus não é o autor da morte.
nem tem prazer com a destruição dos vivos. Então, não é Deus. Mas então, quem é que criou a morte? E se nós olharmos no capítulo da sabedoria, capítulo 2, versículo 24, nós temos a resposta. Foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Então, o demônio, vendo a felicidade dos nossos primeiros pais, Deus, nós lemos claramente no livro de Gênesis, já na primeira página da Sagrada Escritura, que Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. E Deus lhes deu a graça de viver no paraíso, ou seja, no Éden, lugar de felicidade. Mas o demônio, então, veio ao encontro e dizendo, por que Deus permitiu a graça para vocês viverem tal, tendo toda a liberdade, e por que Deus vos proibiu a vocês nesse ponto? Ninguém sabe ao certo em que ponto é que Deus proibiu o nosso primeiro ser. Ah, mas foi uma maçã que eles comeram. Não fala nada de maçã, a Bíblia Sagrada. Ah, foi por causa do sexo. De modo algum, pois está bem claro, você pode tomar no capítulo 1, versículo 27, onde Deus então diz que queremos, a Deus os abençoou, frutificai, disse ele. Ora, para nascer uma criança é necessário ter união sexual, união biológica, mas em que ponto que Deus proibiu? Deus quis prová-los. Infelizmente o demônio veio e disse, olha, Deus proibiu de vocês tocarem na árvore da ciência do bem e do mal, porque no momento em que vocês tocarem, diz o demônio, vocês serão iguais a Deus. Ali entrou o orgulho na parte de nossos primeiros pais e desobedeceram a Deus e por isso foram expulsos do paraíso. Ainda bem que Deus naquele momento, lemos em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, onde claramente nós ouvimos a palavra, mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, que nasceu de uma mulher, e nasceu submetido a uma lei para salvar a humanidade. Foi então que o Filho de Deus veio ao nosso encontro para nos redimir, para nos salvar. Então, especialmente, procuremos deixar sempre o orgulho de lado. E lembremos-nos, o demônio é que foi o autor, porque com a desobediência dos nossos primeiros pais, eles foram expulsos do paraíso. E antes não havia morte, antes havia justiça original. Mas, infelizmente, por causa da desobediência, então veio a morte para todos nós seres mortais. A todas, saúde, alegria, felicidades, e que as bênçãos do Cristo Jesus, da Trindade Santa e de Nossa Senhora, da saúde, Nossa Senhora, da cabeça, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, continue sempre na vida de todos e cada um de nós, nos preservando de todos os males e com as mais ricas bênçãos, também com a bênção da água que nós faremos agora com a graça de Deus. Abençoe-nos a Trindade Santa e Nossa Senhora, Pai, e esta água, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Beba agora com muita fé esta água.